nesta manhã de hoje, de procurar o Senhor enquanto há tempo, enquanto é dia, enquanto é hora, né? O Senhor Jesus, ele já voltou para muitos. Muitas pessoas dizem, eu vou aproveitar a minha vida, né? Eu vou fazer festa, né? Quero aproveitar a minha vida, mas esquece que nós temos uma eternidade a passar. E eu sempre digo que nós estamos aqui na terra como uma preparação. O Senhor deu esse tempo para nós aqui, para nós nos preparar para a eternidade. E muitos acham, né, que nós vamos viver a vida toda aqui e que quando morrer cessa tudo. Mas quando nós morremos, é aí que realmente nós vamos começar a viver. Porque existe dois caminhos, né? Um caminho que leva ao céu e um caminho que leva à perdição. Porque Jesus disse lá em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, né? O nosso caminho, a nossa escolha tem que ser em vida, né? O Senhor Jesus, Ele é o nosso caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Muitos procuram consolo, muitos procuram a felicidade, né? Uns às vezes procuram felicidade no mundo, em drogas, muitos procuram felicidade numa pessoa, acham que, né, ficando com aquela pessoa vão ser felizes. Muitos procuram felicidade no dinheiro, muitos procuram felicidade, né, em tantas coisas, em prazeres da vida. Mas nós sabemos que a nossa única felicidade, aquele que preenche o vazio da sua alma, do seu coração, é Jesus. Aleluias. Porque nós sabemos que esses prazeres muitas vezes duram minutos, duram horas, duram momentos, né? E aí o ser humano fica frustrado quando muitas vezes, né, não consegue achar a sua felicidade. Mas a sua felicidade é o Senhor Jesus, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim, né? E Ele deixou essa promessa, vinde a mim, todo aquele que está cansado, oprimido, né? E aí quando o ser humano, muitas vezes, as pessoas não encontram a sua felicidade, eles acabam entrando numa depressão, acabam muitas vezes, né, cansando na caminhada, porque a caminhada se torna difícil. Às vezes eu fico pensando, até comento lá em casa com os meus, né? Como é que uma pessoa consegue viver sem Jesus, né? Porque quando nós estamos... A gente quando vem para Jesus, também a gente, né? O Senhor disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, né? O Senhor disse que não seria fácil. Não seria fácil, mesmo com Ele não seria fácil, né, a caminhada. Mas Ele está ali, porque quando nós estamos na caminhada que está difícil, Ele vem e nos sustenta. Ele vem e nos carrega no colo muitas vezes, né? Às vezes eu chego muitas vezes do trabalho, ou às vezes no final do dia cansada, ou triste com alguma coisa. O que eu faço? Eu vou para o meu quarto, oro, choro aos pés do Senhor, e levanto dali aliviada, agradecendo a Deus. Eu disse, obrigado, Senhor, porque Tu é o meu sustento, Tu é a minha alegria. E muitas vezes eu acordo alegre, né? Eu já acordo naquela alegria, porque o Senhor, Ele é a nossa alegria, Ele é o nosso sustento. Muitas vezes a gente nem sabe o porquê que está alegre, mas é o Espírito Santo, é a nossa alegria. Aleluias. E aí o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades, né? E eu quero deixar um testemunho para você também nesta manhã de hoje. Antes da pandemia, mais ou menos uns 2 anos antes da pandemia, eu tive um sonho, como se fosse uma visão. Eu estava num caminho largo, andando num caminho largo. E naquele caminho largo tinha muitas pessoas junto comigo. E nós estávamos caminhando numa mesma direção. Todos indo para uma mesma direção. E quando eu me dei conta, eu estava no meio daquele povo, no meio de todas aquelas pessoas, indo para a mesma direção. E aí algo disse para mim, olha ao teu redor. E eu olhei, eu estava naquele caminho largo.
E aí eu disse, mas Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Eu sou tua filha, eu não posso estar aqui. Na tua palavra diz que o caminho largo leva à perdição. E quando eu levantei os meus olhos, que eu olhei mais à frente, eu enxerguei como se fosse assim um morro, e atrás daquele morro saía muita fumaça, muitas labaredas de fogo. Eu disse, meu Deus, eu estou indo para o inferno, mas Senhor, eu sou tua filha, o que eu estou fazendo aqui, Senhor? Me tira daqui, Jesus. Mas eu não tinha assim como me mexer, porque aquela multidão estava toda me oprimindo, estava todos indo para o mesmo caminho. Eu chegava a sentir o cheiro de suor das pessoas. Por isso que eu digo que não foi como se fosse um sonho, foi como se fosse uma visão, porque aquelas pessoas era tão esmagadora que eu não conseguia me mexer, né? Se Deus não me ajudasse, jamais eu tinha conseguido sair daquele caminho. E muitos estão neste caminho largo, estão indo em direção à perdição, porque as pessoas, né, se elas não tomam uma decisão, automaticamente elas estão indo para esse caminho largo. E aí eu comecei a olhar para o céu e pedir para o Senhor, Senhor, me tira daqui, Senhor, me socorre, Senhor, eu não posso estar nesse caminho, eu tenho que sair daqui. Se o Senhor não me ajudar, eu não vou conseguir sair daqui. Aí aquela voz entrou dentro da minha mente e começou a falar comigo, filha, começa a caminhar na direção da direita. E eu comecei lentamente a pegar o rumo da direção da direita. E quando eu consegui chegar na lateral daquele caminho, tinha como se fosse aquilo que tem do lado das pontes. Isso, tipo de uma mureta. E aí eu consegui atravessar pela mureta e atravessar para o lado de lá. E quando eu peguei o caminho oposto, que era um caminho bem estreitinho, de chão batido, cheio de pedregulhos, aí eu comecei a voltar naquela direção. E quando eu comecei a voltar, que eu olhei para o lado do caminho estreito, lá para baixo tinha um despenhadeiro. E aí aquele vento batia em mim e eu disse, Senhor, eu não vou conseguir, o Senhor sabe que eu tenho medo de altura. E nisso, quando eu abri meus olhos, tinha um senhor com a mão estendida. Ele me estendeu a mão, ele não falou nada. Ele só me estendeu a mão e segurou bem firme na minha mão, aleluias. Glorificado seja o nome do Senhor. E ele começou a trilhar aquele caminho estreito, cheio de pedregulhos. Eu lembro que tinha muitas pedras e eu pisava naquelas pedras, aquelas pedras machucavam os meus pés, mas ele segurou firme na minha mão e me conduziu até o finalzinho daquele caminho estreito e me largou numa cidade. Essa cidadezinha, ela estava com as portas e as janelas todas fechadas, não tinha ninguém na cidade. A cidade estava vazia. E aí quando eu olhei para o lado, ele tinha sumido. E aí eu disse, Senhor, por que o Senhor me trouxe no caminho estreito e me largou nessa cidadezinha, Senhor? Agora o que eu faço? Eu olhava para os lados, a cidade vazia. E aquela voz entrou novamente na minha mente e disse assim, eu não te trouxe para essa cidade para te ficar parada. Você tem que fazer algo. Aí quando eu olhei na minha frente, eu olhei uma plaquinha escrito hospital. E aí eu entrei dentro daquele hospital e vi muitas pessoas atiradas nos corredores, machucadas, umas assim esfoladas, umas com as feridas abertas. Eu lembro que eu arregacei as minhas mangas, puxei as minhas mangas e comecei ali a ajudar aquelas pessoas e me acordei. Isso antes da pandemia. E aí quando veio a pandemia, né, que aconteceu tudo o que aconteceu, eu lembrei do meu sonho, né, que o Senhor, Ele ainda está falando para nós, né, arregaçar as nossas mangas, né, levantar as nossas mangas e ajudar essas pessoas, né, enquanto é dia, enquanto a hora, enquanto a noite não vem. E nós estamos aqui juntamente com os amados irmãos, né, fazendo a obra do Senhor. E eu digo para ti nesta manhã, você que está oprimido, você que está cansado, o Senhor, Ele está aqui para te ajudar, né? Nós estamos trilhando este caminho estreito, mas o Senhor diz para ti nesta manhã, te levanta,